Bom, já estamos gravando, tá? Começamos a gravar. Então, pessoal, a primeira definição que a gente tem com relação aos pronomes possessivos é a ideia que ele nos dá. E qual é a ideia que ele nos dá? Justamente a ideia de posse, né? A ideia de posse. O que é essa ideia de posse? É de você ter, de você possuir alguma coisa, de algo ser seu, né? Então, para cada pronome do caso reto, a gente vai ter um equivalente possessivo. Então, você tem os pronomes pessoais, que são eu, tu, ele, nós, vós, eles. Lembrando aqui no ele, esse ele tem também a mesma estrutura do você, de o senhor e de a senhora, tá? A estrutura é exatamente a mesma. Então, quando nós utilizarmos um pronome possessivo aqui, referente ao ele também serve para o você e ele também serve para o senhor e a senhora. E o mesmo vai acontecer aqui no plural, né? Então você tem o eles, consequentemente você tem o vocês e consequentemente você tem os senhores e as senhoras, né? Então você tem os pronomes pessoais, eu, tu, ele, nós, vós, eles, e você tem os pronomes de tratamento, você, o senhor, que equivale ao ele, a mesma estrutura do ele, vocês e os senhores e as senhoras, que possuem a mesma estrutura do eles. Quando eu falo mesma estrutura, o que significa isso? O modo como a gente usa o pronome para o ele e para o eles, a gente vai utilizar para você, vocês, o senhor e a senhora, tá? Então, os pronomes pessoais equivalentes a cada um, os pronomes possessivos equivalentes a cada pronome pessoal, para o eu, é meu e minha. Não tem problema nenhum, né? Para tu, é teu e tua. Para o ele, você, o senhor e a senhora, é seu e sua. Então, é aqui que vai acontecer muitas vezes algum problema. Então, qual que é o problema? Se eu digo assim, por exemplo, a sua mão quebrou. Repare que eu não tenho referência nenhuma anterior a ninguém. A ninguém, eu não sei a quem eu me refiro. Então, esse pronome sua, poderia ser o seu também, ele pode se referir à mão dele, pode se referir à sua própria mão, de você que está me ouvindo, a mão de você, e poderia se referir também à mão do senhor e à mão da senhora. Então, repare que esse pronome sua, ele tem 3 possibilidades de sentido. Então, pessoal, o pronome seu, sua, é um pronome que pode causar aquilo que se chama ambiguidade. Então, o que é a ambiguidade? Ambiguidade é quando se permite mais de um entendimento. Então é muito perigoso o uso desse pronome sem um referente anterior. Então, se eu disser assim, por exemplo, se eu disser assim, Mário, a sua mão quebrou? Então, aqui não tem nenhum problema. Nenhum problema por quê? Porque eu estou falando com o Mário, eu estou falando com ele. Né? Então, aqui não tem nenhum problema. Então, o problema é quando a gente perde essa noção de com quem a gente está falando.
aí o seu e sua se torna ambíguo. Então tem que tomar muito cuidado no uso desse pronome, porque ele pode possibilitar diferentes interpretações, tá certo? Muito cuidado. Então é por isso que a gente em português, é por isso que em português, pelo menos no português do Brasil, a gente prefere o uso do dele ou do dela. A mão dele quebrou? É por isso que a gente prefere então usar o dele e o dela no lugar do seu e do sua. Porque quando você coloca, por exemplo, a mão dele, pronto, aqui não há nenhuma possibilidade de confusão, porque só pode ser a mão de alguém que é ele. Não pode ser a sua e não pode ser a do Senhor ou da Senhora. Então só pode ser a mão dele. Tá? Então é por isso que muitas vezes, então, em vez de usar seu, sua, a gente usa dele e dela, para evitar justamente essa ambiguidade. Tudo bem? E aí, outro cuidado que a gente tem que ter, outro cuidado, que é muito, muito importante ter esse cuidado. Nessa região nossa aqui, né, pelo menos no estado de São Paulo, nós não utilizamos o pronome tu, a não ser lá naquela parte do litoral de São Paulo, lá em Santos, São Vicente, aquela parte do litoral de São Paulo, aí lá sim, lá utiliza o tu como pronome de segunda pessoa. Mas aqui no interior de São Paulo, na capital, em outras regiões, nós não usamos o tu, nós usamos o você. Né? Você foi, você viu, nós usamos o você. Então reparem uma coisa, nós utilizamos o pronome de tratamento você, que equivale com quem a gente fala, né? A segunda pessoa. Só que muitas vezes, então esse cuidado a gente também tem que ter. Então olha só, nós utilizamos o pronome você, nós não utilizamos o pronome tu. Só que muitas vezes a gente fala assim: você falou com tua mãe? Então a gente faz um uso indevido aí desse pronome possessivo. Por quê? Porque o pronome você é um pronome que vai utilizar como pronome possessivo o seu e o sua. E no entanto, o que nós estamos fazendo aqui? Né? Aqui a gente está fazendo o quê? A gente está utilizando o pronome tu. Peraí que eu acho que chegou gente ali. Chegou a Isa. Entenderam? Então, ó, a gente usa o você, que tem como pronome possessivo o seu e sua. Só que na hora de utilizar o pronome possessivo, a gente usa o pronome possessivo da segunda pessoa, que é tu. Cadê teu pai? Teu pai tá aí? Teu pai. Teu, que é de segunda pessoa. Só que nós não falamos tu, nós falamos você. Então a gente teria que dizer, seu pai tá aí? Então, na fala oral, na fala coloquial, tudo bem, não tem problema nenhum. A gente pode falar, não vai comprometer em nada o sentido, absolutamente nada. Só que, na escrita, nós não podemos cometer esse deslize, porque aí é erro de concordância. Tá certo? Então, se eu disser assim... Imagina que eu disser assim, imagina que eu diga assim, meu senhor, essa sacola é tua?
Mesmo problema. Por quê, né? Porque nós utilizamos aqui a palavra Senhor. Não é isso? A palavra Senhor. Então o Senhor tem como pronome possessivo o seu e o sua. E aí o que é que nós fizemos aqui? Nós pegamos o pronome possessivo do tu e jogamos juntamente com o Senhor. Espera que chegou mais gente. Vitória Garcia. Então, pessoal, reparem então que esse problema não pode acontecer na escrita. Tá certo? No dia a dia, na fala, no cotidiano, tudo bem, não tem problema nenhum. Mas na escrita nós não podemos então utilizar um pronome possessivo de segunda pessoa no lugar de um pronome possessivo de terceira pessoa, ainda que você e o senhor e a senhora sejam de segunda. Mas a estrutura de você, o senhor e a senhora é de segunda, é de terceira pessoa. Então você não pode utilizar um pronome de segunda. Então se você utilizar você, usa sempre seu e sua. Se você utilizar o Senhor, usa sempre seu e sua. Se você utilizar o ele, de preferência, usa dele e dela. Tá? Dele e dela. Por quê? Para evitar a confusão do você e do Senhor e da Senhora. A não ser que dentro do contexto você saiba que está falando dele e dela. Tá certo? Beleza? Então, o pronome possessivo de nós é nosso e nossa. De vós é vosso e vossa. E aqui, né, o eles, vocês, o senhor e a senhora, vai depender a que a gente se refere. Então, esse carro é seu, então eu estou utilizando o carro no singular, o pronome também fica no singular. Esses carros são seus, aí eu estou utilizando o substantivo no plural e o pronome também vai para o plural, tá? Então esse seu pode significar dele ou deles, de você ou de vocês, do senhor ou dos senhores, da senhora ou das senhoras. Tá certo? Bom, então esse é o primeiro cuidado que a gente tem que ter na hora de utilizarmos o pronome possessivo, tá? Primeiro cuidado, muito cuidado com o uso do seu. Por quê? Para não trocar de pessoa, para não utilizar o pronome ele, você e o senhor e utilizar a estrutura de teu e tua, tá? Então, para evitar certos problemas, principalmente na escrita, retire da cabeça o pronome teu e tua. Use só seu e sua. Por quê? Porque aqui na nossa região nós não utilizamos o tu. Então não tem por que utilizar o teu e tua. Vocês já viram, olha só, eu tenho certeza que vocês já viram alguma pessoa falar assim. Eu tenho certeza. Preciso falar contigo. Eu tenho certeza que vocês já viram alguém falar assim. Preciso falar contigo. Está errado. Por quê, né? Porque aqui na nossa região, como eu estava falando, nós utilizamos o você. Nós não utilizamos o tu. E o contigo, né, é pronome oblíquo do tu. Eu, me, mim, comigo, tu, te, ti, contigo. Então o contigo pertence ao pronome tu. Então, como nós não utilizamos o pronome tu, nós não podemos utilizar um pronome oblíquo de tu. Esse contigo, então, ele não pode ser falado aqui na nossa região. Então, como que a gente faz? Preciso falar com você, ponto final, acabou. Damasceno, e quando fala a gente no lugar de nós? O agente é simplesmente, não tem problema nenhum. Só que o agente é uma linguagem informal. Você pode utilizar sem problema nenhum. Só que ele é uma linguagem
informal e ele equivale a você também. Ele equivale a uma terceira pessoa. Então, por exemplo, olha só, eu vou dizer assim, né? Ele sabe. Eu sei, tu sabes, ele sabe. O verbo está na terceira pessoa, né? Então, quando a gente usa o agente, ele também é de terceira pessoa. A gente sabe, né? Esse agente, ele não significa as pessoas que estão por aí, ele significa nós, né? Significa nós. Só que a estrutura dele também é de terceira pessoa, também equivale ao ele, você, o senhor e senhora. Então, por exemplo, eu diria assim, a gente sabe onde é a sua casa, né? Então, ele também é de estrutura de terceira pessoa. Só que o agente é uma expressão coloquial. É uma expressão cotidiana aí, do dia a dia. Formalmente, numa escrita, num texto de redação, nós temos que utilizar então o nós, né? Nós sabemos. Tá certo? E quando se fala nós todos aqui sabemos, ou nós sabemos, O que tem? Não entendi. tipo, tem alguma diferença de algum certo ou errado de falar nós todos e nós? Não, não tem não. Nós todos nós, não tem problema nenhum. Nós todos sabemos, todos nós sabemos, não tem problema nenhum. É que esse caso desse pronome aqui, nesse caso aqui, esse nós está incluindo todas as pessoas lá. Da mesma forma que eu posso dizer assim, ó. Alguns de nós, ou eu posso dizer também, muitos de nós, quer dizer que do nós não inclui todos. Agora, quando você coloca todos, aí quando você coloca o todos, aí você não exclui ninguém, né? Todos nós sabemos onde é a sua casa. Então não tem problema nenhum, pode usar, sem problema nenhum. Tá? Não interfere em nada. A única diferença é que o agente é uma forma coloquial de se falar e o nós é uma forma culta. É só isso. Tanto faz, tá? Tudo bem, pessoal? Sim. Então, ó. Então aqui agora é o seguinte, para evitar então essa ambiguidade, eu vou passar uma regrinha para vocês, que é com o uso do pronome demonstrativo. Eu acho que eu já até falei com vocês, né? O uso do pronome demonstrativo. Para evitar o pronome possessivo seu, sua, né? Então, por exemplo, quando eu digo assim, quando Paula estava conversando com a Joana na rua, sua mãe chegou sem avisar. Exemplo. Então nós temos aqui, ó, um pronome possessivo, né? E no caso desse pronome possessivo, como eu falei para vocês, o pronome sua é um pronome ambíguo. Então por quê? Porque pode significar ele, você, o senhor, a senhora. Então se eu disser assim, se eu disser assim, por exemplo, Fabiola, quando a Paula estava conversando com a Joana na rua, sua mãe chegou sem avisar. Olha só, esse sua pode se referir à pessoa com quem eu estou falando agora, que é justamente com a Fabiola.
a mãe da Fabíola chegou. Esse sua também pode se referir à mãe da Paula. E esse sua também pode se referir à mãe da Joana. Então, olha a bagunça feita. Olha a bagunça feita. Então, aí o que é que a gente tem, né? O que é que a gente tem que fazer? Tem que retirar esse pronome possessivo para evitar a complicação. Tá? Então, nós vamos... Se colocasse tua, iria descomplicar? Então, mas aí não pode pelo seguinte, né? Porque aqui, como eu falei, aqui nós não utilizamos o tu. Nós só utilizamos o você. Se você dissesse, Fabíola, se você dissesse, quando a Paula estava conversando com a Joana na rua, tua mãe chegou sem avisar. Aí, sim, não existe nenhuma dúvida que a mãe de quem chegou foi a mãe da pessoa com quem você está falando, que seria o tu, né? Só que a gente não usa o tu. A gente não usa. Não é isso? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que dar uma pensada nisso aí, então. Então, a gente vai pensar da seguinte forma. Então, o que eu estou demonstrando, né, pessoal? Procurem não usar esse pronome sua, se não tiver nenhuma referência anterior. Então, a gente vai fazer o seguinte. Nós vamos levar em consideração as pessoas do discurso aqui. Então, nós vamos falar da Paula e nós vamos falar da Joana. Se eu quiser me referir, por exemplo, a Fabíola, eu posso dizer, sua própria mãe. Sua própria mãe chegou sem avisar. Sua própria só pode ser a da Fabíola. Então, vai evitar qualquer outro tipo de entendimento. Agora, se eu quiser me referir à mãe da Paula ou à mãe da Joana, aí eu tenho que mudar. Eu tenho que tirar esse pronome possessivo, e utilizar no lugar um pronome demonstrativo. Então eu tiro o pronome possessivo e coloco no lugar um pronome demonstrativo, porque aí ele não vai permitir a ambiguidade, tá? Então é o seguinte, nós temos dois elementos aqui, né? Nós temos duas pessoas. Nós temos a Paula e nós temos a Joana. Não é isso? Então nós temos essas duas pessoas. Então nós temos a Paula e nós temos a Joana. Então é o seguinte, reparem que a Paula foi citado em primeiro lugar. E repare que a Joana foi citado em segundo lugar. Então, para evitar essa ambiguidade, a gente observa aqui, ó. Nós temos aqui a palavra mãe. Nós temos a palavra mãe. Deixa eu ver se eu consigo colocar tudo numa linha só para ficar mais fácil de entender. Aqui. Então vai ficar mais fácil de entender assim. Então nós nos referimos aqui a duas pessoas, a Paula, a Joana. E aí a mãe de alguém chegou.
A mãe de quem? A mãe da Joana ou a mãe da Paula? Então, o pronome possessivo sua, ele é ambíguo. Então, ele não deixa a gente saber. Então, o que é que a gente faz? A gente vai trocar, então, esse pronome possessivo por um pronome demonstrativo. E de que forma que isso acontece? Eu levo em consideração o nome que está mais perto de mãe ou o que está mais longe de mãe. Então, quando eu me refiro ao nome que está mais longe, então se eu quiser dizer, por exemplo, a mãe da Paula, então eu vou utilizar o pronome demonstrativo aquela. E quando eu me refiro à mãe de Joana, que está mais perto aqui de mãe, eu vou utilizar então esta. Então, ao se utilizar esta ou aquela, eu vou evitar a ambiguidade que o pronome sua me causa. Se aqui fosse Paulo e João, seria este e aquele. Então, esses pronomes eles têm que se adequar de acordo às pessoas com quem ele se refere, tá? Se fosse os meninos e as meninas, seria aqueles e estas, tá? Então ele vai ter que se adequar, tudo bem? Então como que a gente vai fazer? Então nós vamos fazer o seguinte. Então nós vamos fazer assim. Fabíola, quando a Paula estava conversando com a Joana, isso, pessoal, é uma estrutura formal, tá? É uma estrutura de redação, tá? Aí a gente faz assim, a mãe desta ou a mãe daquela. Então, repare que o sua desapareceu aqui. Então, repare que sua mãe não tem mais o sua aqui e não tem mais o sua aqui. Nós trocamos, então, pela palavra desta e pela palavra daquela. Então, lembrando que, né, que o esta, ou este, estas, estes, vai depender da palavra com que a gente faz referência, né, vai se relacionar àquilo que está mais perto. E o daquele, daquela, daqueles, daquelas vai se relacionar com aquilo que está mais longe. Então, quando eu digo, Fabíola, quando a Paula estava conversando com a Joana na rua, a mãe desta chegou sem avisar. Então, desta quem? A da que está mais perto, a mãe da Joana. A mãe daquela chegou sem avisar. Daquela quem? Da Paula. Por quê? Porque está mais longe. Então, nós trocamos o sua por esta e aquela, para se referir esta ao que está mais perto e aquela ao que está mais longe. Pessoal, como eu disse, essa estrutura é uma estrutura formal. Formal. Então, no dia a dia, na nossa conversa do dia a dia, a gente não usa isso, tá? A gente não usa. Só que num texto de redação de vestibular, muitas vezes a gente precisa utilizar. Num texto culto, a gente precisa utilizar. Num texto formal, a gente precisa utilizar, tá? Então tem que ficar muito claro que existe um português de rua e existe um português dos livros. Tá? Essa separação tem que ficar muito clara na nossa cabeça, tá certo? Existe um português de rua e existe um português de livro. O português de rua tem uma característica própria. O português de livro tem outra característica, né?
Então, por exemplo, eu já falei isso com vocês. Para que é que vocês vão à escola estudar português, sendo que vocês já sabem português? Vocês já falam português desde que vocês eram criancinhas de tudo. Com 1 aninho e meio, 2 aninhos, vocês já estão falando português. Quando vocês entram na escola com 6, 7 anos, 5, 6, 7 anos, vocês já falam português. Então, que português vocês vão aprender na escola? Vocês vão aprender o português dos livros. Porque o português do livro, a gente não encontra na rua. E é o português dos livros que é cobrado em situações formais, como vestibular, como produção de texto acadêmico, como TCC, como tese de mestrado, como tese de doutorado, tá? Então isso precisa ficar muito claro, tá certo? Se fosse num português de rua, por exemplo, essa frase aqui, a gente falaria assim, sem problema nenhum, tá? Fabíola, quando a Paula estava conversando com a Joana na rua, aí a gente fala assim, ó. Eita. A gente fala assim. A mãe da Paula chegou sem avisar. Então a gente faz o quê? A gente repete aqui, ó. A Paula, da Paula, a Joana, da Joana. Só que isso aqui, por exemplo, num texto formal, num texto escrito, essa repetição aqui, ela não é bem-vinda. Essa repetição Paula, Paula ou Joana, Joana, ela não é bem-vinda, porque justamente faltou aquilo que a gente chama de coesão textual. E o que é coesão textual? É justamente para enxugar o texto e evitar a repetição. Então, popularmente, na rua, informalmente, a gente fala sem problema nenhum, tá? Fabíola, quando a Paula estava conversando com a Joana na rua, a mãe da Paula chegou sem avisar. Não tem problema nenhum. Só que na escrita não. Na escrita tem problema. Então, na escrita a gente tem que utilizar uma outra linguagem. A gente tem que utilizar uma outra estrutura gramatical, tá? Essa estrutura gramatical está certa? Sim, perfeita. Perfeita. Ela é formal. Não tem problema nenhum nela. Só que ela tem um problema de semântica. Ela tem um problema de sentido. Então, aqui no caso, este sua causa ambiguidade. Né? E no texto escrito, nem sempre a gente está lá junto para poder consertar o que a gente quis dizer. Então, uma coisa, por exemplo, quando você faz a prova, o professor vai, corrige a prova, o aluno fala assim, professor, mas aqui eu quis dizer que não sei o que lá. Aí o professor fala assim, tá bom, vou considerar. Porque você está perto lá para explicar o que quis dizer. Mas imagina numa redação de vestibular que você nem sabe quem vai corrigir a sua redação. Você não tem nem ideia quem vai corrigir. Como é que você vai se justificar? Não tem como. Então, se você colocar uma frase assim, você causa ambiguidade. Ela é formal, ela está certinha, ela não tem problema nenhum. Tá? Então, para evitar essa ambiguidade, a gente troca o pronome possessivo pelos pronomes demonstrativos. Tá? E quais são os pronomes demonstrativos? O este ou esta para o elemento que está mais perto e o aquele, aquela para o elemento que está mais longe. Pessoal, entenda bem essa estrutura aqui, entenda muito bem, porque vai cair uma questão com essa estrutura, tá? Então, como que é essa questão? Vocês terão que se referir a um elemento que está mais longe, e aí vocês vão ter que utilizar aquele e aquela, e vocês terão que se referir a um elemento que está mais perto. E aí vocês vão ter que utilizar este ou esta.
Então, entendam essa estrutura aqui, porque ela será cobrada, tá? E usem essa estrutura, se possível, dentro de redação, porque é uma estrutura formal. Tudo bem, pessoal? Tá claro isso? Sim. Tá. Então, os outros pronomes aqui, eles não causam nenhum problema, tá? Eles não vão causar nenhum problema. Então, o único problema que nós temos nos pronomes possessivos é o problema do seu e do sua, que ele causa ambiguidade, tá certo? Então, no dia a dia, evite falar teu, tua. Por quê? Porque nós não utilizamos o pronome tu. Tá? Mas cuidado então com a ambiguidade, tudo bem? Eu vou só começar então aqui, pessoal, só vou começar aquilo que se chama de pronome relativo, né? Então repare que aqui no nome aqui em cima, ó, nós falamos de pronome possessivo e eu destaquei a palavra posse. O que é posse? Quando algo pertence a alguém, por isso que o pronome é possessivo, né? Meu, minha, teu, tua, seu, sua, nosso, nossa, vosso, vosso, seu, sua. Beleza. E pronome relativo? O relativo, aqui, ele dá o sentido de relar, de tocar mesmo, né? Então vamos brincar de pega-pega, vamos brincar de rela-rela, tem lugar que fala rela-rela, né? Então, por exemplo, quando a gente fala, por exemplo, da palavra relacionamento, quando a gente fala da palavra relação, né? O que isso significa, né? Aqui é muito fácil, né? Aqui é a ação de relar. E relacionamento também tem a ver com o verbo relar, né? Ah, ele relou em mim. O que é relar? Relar é quando uma coisa toca outra. Não é isso? Então, para que uma coisa possa tocar outra, você precisa pelo menos de duas coisas. Por que eu estou falando coisa? Porque pode ser qualquer negócio aí, né? Então, por exemplo, se o seu cabelo relar no nariz, faz cosquinha, né? Se o seu pé relar em pedras pontiagudas, causa cócega ou causa dor. Então, repare que a palavra relação ou a palavra relacionamento, tanto uma quanto a outra, precisa de pelo menos dois elementos. Não existe, por exemplo, um relacionamento amoroso com uma pessoa só. Não existe, né? Então você precisa de pelo menos dois elementos. E é justamente isso o que vai acontecer com o pronome relativo. Então, com o pronome relativo, você vai precisar de dois elementos também, né? Só que esses dois elementos, de maneira geral, então, será um substantivo e será o pronome. Esses são os dois elementos que você vai ter que utilizar. Então, pessoal, o uso do pronome relativo, ele é muito importante pelo seguinte, porque o pronome relativo faz a coesão, né? Então, o que significa coesão? Então, a gente tem algo dentro da gramática que se chama coesão textual. O que é coesão textual? Coesão textual tem duas finalidades, tá? Duas finalidades. É enxugar o texto. O que significa isso? Deixar o texto menor, evitar, né, que um texto fique grande. E o segundo, evitar repetição de palavra. Então imagine que eu faço um texto assim:
Conheci um menino. O menino era primo do meu amigo. Primeiro, né, de tudo, tá um texto mal construído, né? Tá um texto infantil, né? Tá um texto bem infantil, né? Então, por quê? Porque simplesmente eu tenho aqui, ó, a repetição da palavra menino, né? Eu tenho a palavra menino aqui e eu tenho a palavra menino aqui. Então, nesse texto, a gente diz que faltou coesão. Faltou a coesão textual. O que é faltar essa coesão textual? O que é isso? O que é faltar a coesão? Não evitou o enxugamento do texto e não evitou a repetição de palavras. Então, para deixar o texto um pouquinho menor, o que é que eu faço então? Eu coloco no lugar do segundo elemento repetido o pronome relativo. Então aqui, ó, eu repare que eu troquei a palavra menino pelo pronome que. Aí eu tenho só que alterar. Eu tenho só que alterar essa palavra. Conheci um menino que era primo do meu amigo. Então, na hora que você observa aqui, o que é que significa a palavra que? Ela significa menino. Então daí, ó, aqui você tem então os dois elementos. Os dois elementos. Então, para evitar a repetição e para fazer o enxugamento do texto, o menino foi trocado pelo pronome que. Então evitou a repetição, ficou um texto melhor, né? Mais bem escrito, né? Então, conheci um menino que era primo do meu amigo. Quando você pergunta o que é que significa o que, ele significa o menino. Então, ele se refere a um termo anterior. Então, ele é chamado de pronome relativo. Então, o que é o pronome relativo? É o pronome que se refere a um termo que foi citado anteriormente. Então, ó, repara assim. Se eu digo assim, a casa em que morei era muito simples. A casa em que morei era muito simples. Você vai ver aqui o seguinte, que você tem esse pronome que, né? E o que é que ele está fazendo aqui? Ele está organizando o texto de uma forma melhor, fica de uma forma mais formal, né? Mais bem organizada. Porque se eu desconstruir esse período, vai ficar assim, ó. Aqui, ó, eu terei uma outra oração. Então ficaria assim, ó, pegando somente essa parte aqui. Então o que ficaria em verde ficaria assim. A casa era muito simples. Eu, né? Eu morei. Quem que morou? Eu, né? Então, ó. Eu morei onde? Em. O que esse que significa? A casa. Então, eu morei na casa. Essa é a ideia. A casa era muito simples. Eu morei na casa. Então, para desconstruir esse texto mal feito aqui, a gente começa a utilizar os pronomes relativos. A casa em que morei era muito simples. Muito melhor do que a casa era muito simples, eu morei na casa, né? Então, olha os dois elementos aqui, ó. A casa e a casa. Olha os dois elementos. Então, tem que fazer a relação
né, entre elas através do pronome relativo. Então, o que é o pronome relativo? É esse que. É o que retoma sempre o segundo elemento. Tudo bem? Mas eu vou deixar então, pessoal, o pronome relativo para a próxima aula, tá? Eu só dei a introdução do pronome relativo e vou deixar para a próxima aula, tá legal? Então, nessa aula de hoje, muito cuidado com o pronome sua. Para evitar a ambiguidade, use deste para o mais perto, daquela ou daquele para o mais longe. Tá bom, pessoal? Beleza? Beleza.